Pessoal, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que vocês forem assistir esse vídeo. Na aula de hoje, no canal do professor Marcelo Matemática, vocês vão estar vendo a regra de 3 simples. E nesse vídeo, nós vamos trabalhar com a regra de 3 simples diretamente proporcional. Então vamos ver aqui uma situação, um problema, para nós entendermos o que é uma regra de 3 e por que ela é considerada diretamente proporcional. Então vamos lá ao exemplo bem prático do dia a dia que várias pessoas utilizam em casa. E é legal aprender esse assunto porque ele está presente em vários assuntos mesmo do nosso cotidiano. Então vamos lá, ó. Para fazer uma massa de pizza, Sheila utiliza 5 xícaras de trigo e 30 gramas de fermento, dentre outros ingredientes. Quantos gramas de fermento serão necessários se ela utilizar 30 xícaras de trigo? Então, olha, a primeira dica para vocês. Como que você vai interpretar quando um problema trabalha com regra de 3 simples? Se você observar aqui nesse problema, no início foram dados 2 valores, as 5 xícaras de trigo e 30 gramas de fermento. Aí na segunda parte do problema, na próxima oração, diz assim, ó, quantos gramas de fermento serão necessários se ela utilizar 30 xícaras de trigo? Então perceba o seguinte, na primeira parte foram dados 2 itens, e na segunda parte um item. Você tem 3 itens, regra de 3. 3 itens para descobrir o quarto. Olha que interessante, 3 itens e vai descobrir o quarto. Por que chama regra de 3? Você vai trabalhar com 3 valores desconhecidos. Desculpa, 3 valores conhecidos, me perdoa, 3 valores desconhecidos, e achar aquele outro valor desconhecido. Então, na matemática, eu sempre falo, a matemática ela tem alguns algoritmos para você resolver. Ou seja, o que é isso? Algoritmo é a forma como você vai resolver o problema matemático, certo? Então vou mostrar para vocês aqui uma forma de resolver e depois tem uma outra bem tranquila que eu vou dar entre aspas, um macete para vocês, muito legal, para quem vai fazer prova concurso, né, prestar uma provinha do ETEC, da FATEC, Senai, enfim, né, aqui no estado de São Paulo, ou até mesmo em outras regiões, né, provinhas admissionais para cursos técnicos. Aí eu vou dar um macete para vocês fazerem bem rapidamente por outro processo e você ganhar tempo na hora de uma prova de um concurso, tá bom? Então vamos ver aqui pelo algoritmo, como que nós vamos montar isso daqui, ó. Então, o que eu faço? Eu faço uma tabelinha, só que aqui eu não circulei a tabelinha não, tá bom? Você pode colocar isso aqui dentro de uma tabela, tá? Então, ó, o problema ele traz 2 informações, o trigo, que está sendo medido em xícaras, e o fermento em gramas, certo? Aqui no caso, o grama, né? Não é a grama é capim, é o grama do fermento. Então aqui nós temos o que? 5 xícaras de trigo para 30 gramas de fermento. Se ela colocar 30 xícaras de trigo, quantos gramas de fermento? Muitas vezes ocorre essa dúvida dentro de casa. A pessoa vai fazer uma receita, ela fica na dúvida. Poxa vida, se eu aumentar o ingrediente, quanto que eu vou colocar do outro? E se você fizer uma regrinha de 3 assim, pegar um papel e fizer, rapidamente você consegue descobrir, inclusive da forma mais curta que eu vou mostrar para vocês no final do vídeo. Tá bom? Muito legal. Então, ó, essa flechinha aqui eu coloco só para que ela possa me orientar. Então eu coloco a primeira flechinha apontada para cima, sempre do lado onde está o X, a incógnita, né, o valor desconhecido, coloca ela virada para cima. Poderia colocar virada para baixo? Poderia. A flechinha ela apenas vai orientar você a estruturar o cálculo. Então vamos lá, ó. Eu coloco a flecha apontada para cima e pergunto: se aumentar o grama do fermento, ó,
se aumentar o grama do fermento. Eu não estou nem me prendendo ao 30 aqui, ó. Eu estou me prendendo à grandeza proporcional, tá? A grandeza proporcional, que no caso aqui seria a massa do fermento, né? O pessoal fala peso, mas é massa. Peso é massa vezes gravidade na física, depende da gravidade. Então a massa do fermento, ó. Então olha aqui, ó. Estou me prendendo à massa, a quantidade de fermento. Ó, se aumentar o fermento, eu não me prendo ao valor, só a quantidade de fermento. Se aumentar o fermento, aumenta o trigo? Aí se você parar e refletir um pouquinho, você tem que parar e pensar um pouquinho. Você vai chegar à conclusão que aumenta. Por quê? Numa receita, quanto mais fermento você coloca, tem que aumentar o trigo também, porque senão a receita não fica legal. Ela desanda, né? Ou vai ficar duro aí no final, por falta de fermento, ou desandar, dependendo da quantidade de produto que você colocar erroneamente, certo? Então, ó, se aumentar a quantidade de fermento, aumenta a quantidade de trigo? Aumenta. Aí você responde para si mesmo, aumenta. Então, se eu coloquei a flechinha virada para cima, essa outra flechinha aqui eu venho e coloco ela virada para cima. E o que significa essa flechinha virada para cima? Agora vamos pensar um pouquinho, ó. Quando eu perguntei assim, ó, se aumentar o fermento, aumenta o trigo? Aumenta. Então, como os dois estão aumentando, eu coloco a flechinha só para me lembrar, ó. Se esse aumenta, esse está subindo, esse também aumenta, está subindo. Beleza? Aí agora você vai utilizar a flechinha para você estruturar a continha. Tá vendo aqui essa flechinha aqui, a pontinha dela, ó? Que número que está na ponta dela? O 5. Então o 5 vai no numerador, ó, na parte de cima, na ponta da flecha. Então 5 sobre 30. Aí você coloca igual. Do outro lado, quem está na pontinha da flecha? 30 sobre x. Então sempre quem está na ponta da flecha é o que vai em cima aqui, ó, tá vendo? Então 5 sobre 30 e 30 sobre x. E agora é só você multiplicar cruzado, ó. 5 vezes x dá 5x. Lembrando que se eu não colocar nada aqui é vezes, tá? Mas se quiser pega o lápis e põe um pontinho para indicar a multiplicação. E 30 vezes 30, 900. Já faço o cálculo direto. E dica para vocês quando multiplica valor que tem zero. Olha que tranquilo, ó. 3 vezes 3 não dá 9? Aí quantos zeros tem aqui no total? 2. É só você acrescentar, ó. Até que você ganha tempo para fazer o cálculo. Na matemática tem hora que você tem que usar um pouquinho a esperteza, você encurtar o caminho, ó. 3 vezes 3, 9. Aqui tem 2 zeros, você acrescenta, ó. Então vai ficar 900. Agora aqui como está multiplicando, operação inversa. Qual que é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Então vai passar dividindo. Nossa, professor, que estranho, isso aqui é divisão? Sim. Se tiver dúvida, assista a primeira aula lá no canal Professor Marcelo Matemática. Lá mostra a simbologia matemática. E divisão pode ser representada assim também. Aí eu faço a divisão, olha. 900 dividido por 5 vai dar 180. Efetuando essa divisão aqui, dividindo 900 por 5. Aí você vai apresentar a resposta. Olha a pergunta dele, ó. Quantos gramas de fermento serão necessários? Então, se deu 180, 180 gramas. Do quê? De fermento. Você pode até complementar, né? 180 gramas de fermento. Viu que bacana? Agora, uma maneira bem simples. Vamos lá. Um macete, entre aspas, do professor Marcelo. Olha que legal, ó. Você pode colocar assim, ó, trigo e fermento. Quantas xícaras de trigo? 5. Para quanto de fermento? 30 gramas. Daí ela quer aumentar para 30 xícaras de trigo, a Sheila, né? E ela quer saber o fermento, aí você coloca X aqui. Isso aqui é bom se você for fazer uma receita em casa, por exemplo, você não precisa estruturar o cálculo daquela forma. Aí você faz assim, ó, é bem mais rápido. Aí você consegue descobrir nos ingredientes que você vai aumentando proporcionalmente, entendeu? Aí você pensa assim, ó, de 5 xícaras de trigo, subiu para 30. Aí você pensa, pera lá, 5 vezes quanto que dá 30? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. Ah, então multiplicou por 6, ó. 5 vezes 6, 30 xícaras de trigo.
Aí você pergunta assim, se aumentar o trigo, aumenta o fermento? Sim, professor Marcelo. Por quê? À medida que aumenta o trigo, tem que aumentar o fermento e os outros ingredientes, senão a receita desanda. Lembra que eu falei? Então, se o trigo ficou multiplicado por 6, o fermento também vai ser multiplicado por 6, porque ambos têm que aumentar proporcionalmente para a receita dar certo. Aí é só você multiplicar 30 vezes 6, 180 gramas. Aí você pode colocar o G aqui, tá? 180 gramas. Põe o G de gramas aqui. Viu que legal por essa tabelinha aqui? Você vê por quanto que aumentou aqui. É só você pegar o valor que foi multiplicado desse lado e multiplica do outro lado. Não precisa estruturar o cálculo daquela forma ali, ó. Mas é legal você, no dia a dia, fazer o cálculo daquela forma. Por quê? Ali você trabalha com equação, com proporção, nesse cálculo aqui, entendeu? Multiplicação, divisão. Isso é legal porque a matemática, quando você pega o exercício e desenvolve executando os cálculos, isso é bacana porque ajuda você a estar desenvolvendo o raciocínio, a concentração e trabalhando com as operações matemáticas. Legal? Aí se for fazer uma receita em casa, é só fazer pelo último método aqui, ó, que é bem tranquilo. Ou até mesmo numa provinha. Ah, vou prestar uma provinha pro ETEC, FATEC aqui no estado de São Paulo, né? Que cai uma regra de 3. Você pode fazer assim, você ganha tempo. Porque numa prova avaliativa e concurso, ele é eliminatório. Quanto mais tempo você ganha para resolver uma questão, sobra-se mais tempo para você resolver as demais, e inclusive aquelas que são mais complicadas. Aí você sai na frente daquele que fica levando mais tempo para resolver. Ok? Um forte abraço e não se esqueça, assiste a aula do professor Marcelo, dá uma curtida, compartilha com os amigos e conhecidos, clica no sininho, porque sempre que eu postar uma nova aula, você será notificado e receberá em primeira mão. Estará sempre atualizado, ok? E não vamos nos esquecer, antigamente existia-se aquele mito, matemática é para poucos, para os mais capacitados. Vamos quebrar esses paradigmas. Matemática é para todos. Basta o que eu sempre digo: estudo, dedicação, prestar atenção. E dica: vai lá no Google, procura vários probleminhas de regra de 3 simples diretamente proporcional e resolva um 5, um 10, parecido, uns problemas. Aí você vai aumentar o seu repertório e vai estar sempre fresquinho na sua cabeça o que é uma regra de 3 simples diretamente proporcional. Aí não perca o próximo vídeo, que vai ser a regra de 3 simples inversamente proporcional. Um abraço.